9h12 e nós estamos de volta ao vivo com o nosso Mais Vida. E olha, a gente quer agradecer demais o carinho de todos vocês, viu? Não só durante o programa, nas segundas e sextas, mas ao longo da semana. Vocês mandam tantas mensagens pra gente nas redes sociais, a gente só tem a agradecer o carinho de vocês, né, Fabinho? Verdade. Olha, se você não me segue ainda, @FabinhoTV no Instagram. @DaniPink no Instagram. Vai lá, conversa com a gente bate papo, manda beijos. Eu fiquei esperando a propaganda de todas as outras redes, por isso que eu não falei nada. Ah, minha? Ah, bem lembrado, Dani Pink. É porque na sexta-feira você fez uma propaganda grandona de tudo. É porque eu preciso levantar o meu YouTube, entendeu? Então precisa... Vai lá no YouTube. Você tem YouTube aí? Então vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube, também é Fabinho TV. Vai lá que a gente quer bater um papo. Tem live todos os dias às 3h. Eu quero bater um papo gostoso com você. E o olha, Facebook Fábio Parpinelli TV é fácil. Para a família que quer deixar a criançada sem preocupação, aí livre assistindo vídeos, no meu canal do YouTube vocês podem, @DaniPink também no YouTube. Eu sigo lá, tem Art Night. Isso, tem viu só? Coisas. Bem bacana, vale a pena. Muito bem, mas acho que a gente está enrolando para não falar de um assunto sério, porque o pessoal vai fazendo isso, sabe? É isso vai que eu ia falar. Sabe né? o que acontece? A gente, quando chega na hora de fazer o imposto de renda, Dani, a gente fica desesperado e fala assim, ó, eu não quero saber disso daí, às vezes até paga para uma pessoa fazer, mas não é o certo, né, Dani? É verdade, gente. Ó, chegou a hora da gente falar sobre o Imposto de Renda 2020. O prazo para entrega da declaração começou hoje e vai até o dia 30 de abril. E o programa de preenchimento está disponível para ser baixado tanto em computadores como nos celulares ou nos tablets, tá? Pois é, e quem entregar a declaração primeiro tem mais chances de receber a restituição também antes. Nesse ano, o primeiro lote deve sair lá no dia 29 de maio. E quem já está aqui com a gente, trazendo as principais orientações sobre a declaração 2020, é o especialista em imposto de renda, Daniel Nogueira. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mais Vida, meu xará. Prazer, bem, Daniel, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, vamos começar aí falando, né, quais foram as novidades para a declaração de imposto de renda 2020, Daniel. Dani, na verdade, para esse ano não temos tantas novidades assim, né? Basicamente duas que são mais relevantes. A primeira, vocês já comentaram, que é sobre a restituição, né? Hoje, a partir desse ano, nós iniciaremos a ter as restituições a partir de maio, né? E serão aí 5 lotes de pagamentos. Antes nós tínhamos 7, né? Então essa é uma grande novidade que acaba até ajudando o contribuinte, né? Vai receber antes a restituição do imposto de renda. E uma outra novidade não tão boa assim refere-se às deduções com pagamentos a empregados domésticos, né? Que até o ano passado nós tínhamos essa dedução e a partir desse ano ela deixa de existir. Certo. A gente percebe que atualmente a gente tem inúmeras pessoas que estão trabalhando por conta, que às vezes têm um trabalho mais informal. Então vamos esclarecer para quem está nos acompanhando quem tem que declarar o imposto de renda. Isso é algo que não mudou, né, do ano passado para cá. A Receita ela tem algumas premissas que definem quem tem que declarar e enviar a declaração de imposto de renda e quem não precisa, né? As principais hoje são os rendimentos tributáveis, ou seja, salários, né? Efetivamente, quem recebe salários a partir de R$ 28.559 já é obrigado a enviar a declaração de imposto de renda. Além disso, quem recebe rendimentos isentos, não tributáveis, que aí são lucros, dividendos, algumas outras rendas, né? No valor de 40 mil ou mais também é obrigado. E quem tem aí bens, patrimônios acima de R$ 300 mil. Então, todos esses contribuintes, eles já são obrigados a enviar a declaração de imposto de renda. Daniel, e quem está isento da declaração de imposto de renda? Hoje não existe mais a declaração de isento como nós tínhamos há alguns anos, né? Então, quem não se encaixa nessas premissas da Receita Federal hoje já fica desobrigado em enviar a declaração de imposto de renda. Então, antes nós tínhamos lá a declaração de isento, né, há alguns anos, e hoje ela já não existe mais. Então, se o contribuinte, ele se encaixa em uma dessas premissas, ele já é obrigado a enviar, senão ele está desobrigado. Quer dizer, então, só para a gente entender,
quem não se encaixa, não precisa, não é obrigado, não precisa fazer nada. É Não isso? precisa fazer nada. Nada, não. Nem acessar o site da Receita, mais nada. Não, ele está desobrigado a enviar qualquer tipo de declaração para a Receita Federal. Ok. E quais são as formas de pagamento do imposto de renda? Que isso também é uma dúvida muito recorrente, né? O próprio sistema da Receita Federal, ele faz esse cálculo, né, do imposto que o contribuinte vai ter. Né? O programa mesmo, ele faz já essa conta para o contribuinte. E aí, ao final da declaração, quando o contribuinte vai enviar a sua declaração, caso ele tenha, né, imposto a ser pago, o próprio programa vai emitir um documento, né, uma DARF, para que ele faça esse pagamento. Ele pode fazer à vista ou pode parcelar, dependendo do valor que ele vai ter do imposto. Agora, para quem nunca fez a declaração, né? Vai lá a primeira vez, às vezes pedir ajuda para alguém, essa pessoa não pode ajudar mais, ou está faltando aquela graninha para pedir ajuda para o contador. Vou fazer a primeira vez ali sozinho. Quais são as dicas importantes para o pessoal não errar na hora de fazer a declaração? A declaração hoje em dia, ela é muito mais amigável, né? Ela é muito mais simples do que o contribuinte imagina. Então a Receita Federal, o próprio programa da Receita Federal, ele tem todo um manual de preenchimento, então cada ficha possui uma explicação do que deve ser incluído, quais informações devem ser incluídas em cada uma dessas fichas, né? A Receita Federal anualmente também libera um manual de preenchimento da declaração que fica disponível no próprio site da Receita Federal. Então hoje isso é muito mais simples do que era há alguns anos, né? Mas de qualquer forma, caso a pessoa, o contribuinte, ele não se sinta confortável, né, em elaborar a própria declaração, é sempre importante que ele procure um amigo, um contador de confiança que possa ajudá-lo e evitar a malha fina sem necessidade. Explicar um pouquinho também, porque ele está bem intuitivo agora o programa ultimamente. Ele é muito intuitivo, é muito simples, né, de você entender o que incluir em cada ficha, tendo ali essa ajuda do próprio sistema da Receita Federal. Agora, Daniel, quais que são as despesas que eu posso utilizar para abatimento e quais são os limites para essa dedução? Nós tínhamos, como eu falei até o ano passado, parte dos pagamentos que eram realizados por patrões a empregados domésticos, né, e que esse ano deixa de existir. Mas nós ainda temos outros, por exemplo, dependentes, né? Então, cada dependente que é declarado na sua declaração de imposto de renda te permite uma dedução de R$ 2.275. Além disso, despesas com educação, que aí já permite um abatimento um pouco maior de R$ 3.561, e despesas médicas, principalmente, que é a maior dedução utilizada pelos contribuintes, até porque não tem limite, né? Então, se eu gastei muito com despesas médicas durante o ano, eu posso usar toda essa despesa para... Planos de saúde também pode declarar isso? Mesmo plano de saúde também pode, qualquer despesa médica, né? Hospitais, laboratórios, qualquer despesa médica nós podemos utilizar para abatimento no imposto de renda. Olha, isso é importantíssimo. Importantíssimo, né? Importante. Agora, pessoal comprou uma casinha ou vendeu uma casinha, como é que faz, né, para declarar a compra ou a venda de imóveis ali ocorridas em 2019? Sim, essa é uma dúvida bastante comum, né? A compra de um imóvel é um pouco mais simples de ser declarada porque geralmente você tem ali a ficha de bens e direitos e quando você compra um imóvel, compra um ativo, né, um bem, você vai informar nessa ficha que você comprou, por qual valor, de quem você comprou, mais detalhado possível, né, nessa ficha de bens e direitos. Quando o contribuinte ele faz a venda de um bem, não só de um imóvel, mas de um veículo ou qualquer outro bem, existe um outro programinha chamado GCAP, que é ali que ele vai informar para quem ele vendeu, por quanto ele vendeu, e se ele tiver um ganho, né, entre o valor de compra e o valor de venda, esse ganho vai sofrer incidência de imposto de renda. Então é sempre o contribuinte tomar cuidado e se precisar pedir auxílio, né, de um especialista no preenchimento do GCAP, do ganho de capital, para que ele não deixe de recolher algum imposto que deveria ter recolhido. Agora, a pessoa que comprou, no caso, o bem, ela tem que declarar tudo com o mesmo valor, tudo certinho. Se tiver divergência de valores, pode dar problema? Pode dar problema, porque hoje a Receita Federal ela tem acesso a todas as informações, né? Online, inclusive. Online. Então, os cartórios já enviam informações para a Receita, todos os órgãos, né, que hoje nós utilizamos no nosso dia a dia, eles já enviam informações para a Receita Federal. Então, as informações ela tem que realmente ser bem... A gente precisa tomar muito cuidado para que elas sejam iguais, realmente. Ô Daniel, quais são os erros mais comuns assim que as pessoas
fazem na hora de preencher o imposto de renda? Nós ainda temos aqui no Brasil um erro muito comum, que é meio que uma cultura, né, do brasileiro, de esperar e deixar para entregar na última hora. E aí acaba esquecendo de informar alguma coisa, ou na pressa acaba digitando algum número errado ou numa ficha errada, né? E isso acaba resultando em malha fina para o contribuinte, e sem que ele tivesse a necessidade de estar em malha fina, né? Simplesmente por um erro ali na pressa, ou a inversão de um número na hora de digitar, e isso acaba resultando em malha fina. Além disso, muitos contribuintes deixam de declarar alguma fonte de renda, né? Isso também é muito importante, e a Receita sabe já quais são as rendas dos contribuintes. Então, qualquer renda não declarada, ou porque o contribuinte esqueceu, ou por outros motivos, com certeza a Receita Federal já vai questionar e vai pedir explicações para o contribuinte por que essa renda não foi declarada. Quer dizer, é muito importante na hora de preencher as informações prestar bastante atenção, né, no que você está preenchendo e, é claro, ser sempre transparente, contar com a veracidade ali de todas as informações, porque senão pode realmente te dar algum problema no futuro. Agora o pessoal fica muito preocupado ali com as restituições. Como é que elas são pagas, né? Quem recebe primeiro? Como é que funciona? A restituição, como eu disse, ela é calculada pelo próprio sistema da Receita Federal. Então, quando o contribuinte ele elabora a sua declaração, informa todos os seus rendimentos, todas as despesas que são dedutíveis ou não, a Receita Federal vai fazer um cálculo com base em tudo isso e no final ela vai falar para o contribuinte, você tem imposto a pagar ou a restituir, né? Quando ele tem um imposto a restituir, a Receita vai pedir os dados da conta bancária do contribuinte e vai fazer os pagamentos dependendo do lote que o contribuinte for sorteado a ser pago, né? Tem algumas pessoas que têm preferência, idosos, professores, pessoas com doenças graves, elas sempre têm preferências, né, na restituição do imposto. E depois delas, quem entregar primeiro acaba recebendo primeiro. Vamos às perguntas dos telespectadores, Daniel. Preparado aí? Ao vivo, hein? Vamos lá. Tem aqui tem um telespectador nosso aqui, ele é famoso. É o Newton de São Paulo. Se a gente ele não faz a pergunta... de todos os programas. Todos. E ele grava as perguntas e depois põe nas redes sociais dele. Beijo, Beijo pro Newton, aqui de São Paulo. Mas a pergunta é boa, hein? Olha só. Boa noite, Fábio e Dani. Segundo o meu contador, Daniel, eu não era obrigado a declarar, mas ele fez. Só que era melhor fazer a simplificada. Olha só que loucura. Isso é certo ou é errado? E a restituição é 20? A Receita ela não proíbe ninguém de entregar a declaração, né? Então, mesmo que o contribuinte ele não seja obrigado a enviar a declaração, ele pode, caso ele queira restituir algum valor que foi mesmo que, no caso, ele fez a completa, é isso que ele está querendo dizer. Exato. Né? E aí o contribuinte ele tem duas opções, a completa e a simplificada, né? A única diferença é que a simplificada ela vai fornecer ao contribuinte uma dedução de 20% direto, sem que ele precise declarar quaisquer despesas dedutíveis, né? E a completa vai utilizar as despesas dele para o cálculo do imposto. Então, compensa para o contribuinte, o próprio sistema da Receita hoje lá no final faz esse comparativo do que é melhor para o contribuinte. Se ele tiver muitas despesas dedutíveis, ele pode utilizar a declaração completa. E se ele não tiver, utiliza a simplificada. Não existe uma regra que obriga que ele utilize uma ou outra. É ele quem vai definir o que vale mais a pena para ele. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui. Boa noite, Fábio, Dani e Daniel. O meu pai faleceu em 2018 e o advogado ainda não terminou o inventário. Precisamos fazer a declaração devido aos bens que existem? Obrigada, é a Fernanda Cristina, de Tijuca, no Rio de Janeiro. Sim, essa também é uma dúvida bem recorrente. Bem recorrente, é verdade. Quando há o falecimento de um contribuinte, a Receita ela divide as declarações pós essa data em 3 fases, né? Então, tem a declaração do ano em que o contribuinte faleceu, que é uma declaração como qualquer outra, né? O contribuinte, o herdeiro, só vai informar lá na primeira ficha que o contribuinte faleceu, então ele está entregando a declaração, né, em nome do contribuinte falecido. Enquanto houver a fase de inventário, essas declarações elas continuam sendo entregues. Quando o inventário for concluído, é que aí há uma declaração chamada de espólio, em que aí encerra-se esse ciclo, né? E mais nada precisa ser entregue, porque
todos os bens que estavam na declaração do contribuinte falecido agora estão com seus herdeiros na declaração de cada um deles. E se no caso ela não declarou no ano passado por conta do falecimento, o que pode acontecer com ela? O ideal é que faça, né, essa declaração retroativa, né, utilize-se o sistema do ano passado para entregar essa declaração e daqui para frente continue fazendo essas entregas até o espólio final. Olha, tem uma pergunta aqui que vem de Guarulhos, o Marco que está enviando, eu só não entendi aqui, ele disse que não contribuiu, mas vamos ver. O ano passado, 2019, eu não contribuí com o imposto de renda. Eu gostaria de saber se eu vou pagar alguma coisa a mais, tipo multa, por exemplo, por não ter declarado. Então agora ele explicou aqui, né? Ele não entregou a declaração. Não entregou a declaração, sim. Se ele estava obrigado a enviar a declaração, né, naquelas premissas da Receita Federal, e ele não fez o envio, ele tem uma multa por conta disso de no mínimo R$ 165. Essa multa ela pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Caramba! Então ele tem que realmente avaliar. 165 mais 20% do imposto? Não, 165 é o mínimo. Né? Ok, certo. E esses 165 podem evoluir até 20% do imposto devido, caso o contribuinte tenha imposto devido. Se ele não tiver, ela já vai pagar R$ 165 só pelo atraso, né? Então é importante que ele faça essa avaliação e faça a entrega caso esteja realmente obrigado a entregar. Né? Se não tiver obrigado, não tem Aí multa. não vai ter multa, não vai ter nada. Bom, temos o Marco agora. Tivemos o Marcos e temos o Marco agora mandando a pergunta. Ele é de Jundiaí e falou assim que nunca fez a declaração. Como eu faço para regularizar e começar a declarar? Mais vida, nota 10. Fábio e Dani, parabéns. Obrigada, Marco. Obrigado. Beijo. Antes de mais nada, ele tem que avaliar se realmente ele é obrigado a enviar ou não. Né? Se ele está naquela... se ele se encaixa naquelas premissas que nós falamos. R$28.559 no mínimo de renda tributável para que ele seja obrigado. É obrigado. É obrigado. Então, se ele é obrigado, né, vamos supor que ele seja realmente obrigado, o ideal é que ele faça a entrega dos últimos 5 anos, pelo menos, né, e que daqui para frente ele continue fazendo a entrega, se ele considerando que ele seja obrigado. Se ele não era obrigado antes e passou a ser agora, ele passa a entregar a partir de agora. E esquece os anos anteriores, porque ele realmente não estava dentro das premissas da Receita Federal. Marcílio Guedes, da Cidade do Paulista, é isso? Cidade do Paulista? Bom, enfim, ele pergunta o seguinte, eu queria saber onde é que é a Cidade do Paulista. Será que eu posso entrar na Cidade do Paulista? Eu sou paulista, né? Vamos lá. Como nós fazemos para declarar indenizações, Daniel, ou dinheiro ganho na justiça? Estou assistindo o programa em Pernambuco, Agora, é isso? Onde Pronto, fica a descobri. Cidade do Paulista. Cidade do Paulista em Pernambuco, hein? Eu vou visitar. Quero ver se é mesmo do Paulista. Se tem pizza, se fala meu. E aí, Daniel? Quando nós falamos em indenizações, é sempre importante que o contribuinte tenha o máximo de documentos possíveis que permitam que ele faça a declaração da forma correta. Por quê? Porque cada parte dessa indenização pode estar em fichas diferentes na declaração de imposto de renda. Parte pode ser tributável, parte pode não ser tributável. E essa parte que é tributável é muito importante que ele declare da forma correta e faça o recolhimento, né, dos impostos incidentes sobre essa parte tributável. Mas é sempre muito importante que ele tenha todos os documentos em mãos e que ele tenha, nesse caso, talvez a ajuda de um especialista, porque é um pouco mais complexo, né? Envolve ali algumas fichas da declaração de imposto de renda e ele pode ali cometer algum erro e ser questionado pela Receita Federal sem a necessidade, caso ele tivesse consultado um especialista, né, ou até dado uma pesquisada mais a fundo nesse assunto lá na Receita, no sistema da Receita, ele teria declarado isso nas fichas corretas. Mas em resumo é isso, ele vai ter parte dessa indenização, dependendo do que ele está recebendo, em cada uma das fichas da declaração de imposto de renda. Pode ser parte tributável e parte não tributável. Muito bem, tá? E nós tiramos algumas dúvidas, né? A gente sabe que tem um mundo, uma infinidade de dúvidas, recebemos muitas perguntas, muitas mensagens no nosso WhatsApp, mas infelizmente o nosso tempo com o Daniel acabou. A gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa, Daniel. Eu que agradeço, obrigado pelo convite.
E quem quiser entrar em contato, né? Vamos colocar o contato na telinha, ó, o site www.crow.com.br e no Facebook você pode curtir a página da Crow, certo, Fabinho? Certo, Dani. E no próximo bloco a gente vai curtir música aqui no Mais Vida. A gente recebe o grupo Nossa Paixão. Vocês não podem perder, hein? O nosso intervalo é rapidinho, nós voltamos já já.